Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Salve, salve, internauta da Top News! É Ciência, Brasil! Pois é, e hoje dando continuidade à nossa aula de ciências, aula nova, viu? Aula novinha, aulas 2023, revisando aí alguns conteúdos. Então, já dei a primeira aula de 2023, agora a segunda aula de 2023, aulas de ciências voltadas aí para as séries finais, ok? E hoje a gente vai falar, ó, como ocorre a reprodução. Pois é, reprodução. Você sabe que há diferentes formas de se reproduzir, certo? Mas todas essas formas podem ser classificadas em dois processos mais gerais. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada, minha gente amiga. Assexuada sem sexo e sexuada com sexos diferentes, ok? Explicando melhor, olha essa figura, ó, esse desenho. Tá vendo aí esse desenho? Na reprodução assexuada, um ser vivo, ó, tá vendo? Forma dois novos seres vivos. Só que igual a ele, ó, todos dois idênticos ao progenitor aí, ou seja, aquele que ele deu origem, certo? Na reprodução sexuada, que é o outro, ó, o outro desenho, reprodução sexuada, o ser vivo A, tá vendo ali, ó? Forma gametas azinho, certo? Forma gametas azinho. E o ser vivo B forma gametas, tá vendo? Bzinho. E aí esses gametas vão se unir na fecundação e formar um novo ser vivo. Um ser vivo C ali, ó, com características de A e de B. Aí, cara, sério, reprodução sexuada, pois é. Então, olha, revisando, falando de novo, repete, pois é. A reprodução assexuada se caracteriza por existir apenas um progenitor. Progenitor? O que é progenitor, Dai? Progenitor C, que vai originar novos seres, progenitor, certo? E logo se tornarão o que? Esses seres adultos, certo? Aí prontos para se reproduzir, fazendo cópias idênticas de si mesmo, certo? No entanto, vale ressaltar aqui, minha gente amiga, que pode ocorrer cópias que apresentem aí algumas diferenças em relação aos seus progenitores. Isso ocorre devido a mutações que podem aparecer no material genético desses indivíduos durante a reprodução. Tanto a reprodução assexuada como sexuada, ok? Mutação quer dizer alteração. Alteração onde no material genético do indivíduo, que provoca mudanças, certo? De características que podem ser vantajosas, essas mudanças do ponto de vista adaptativo, né? Interessantes aí para a sobrevivência, ou não. Pode provocar mudanças deletérias, isto é, danosas, nocivas, né? Prejudiciais. Então, a mutação ela pode ser positiva ou negativa para os seres vivos, ok? Na reprodução assexuada, não há presença de órgãos ou mesmo células reprodutivas especiais, como veremos mais adiante. Esse tipo de reprodução assexuada é comum em bactérias, protozoários, fungos e algas unicelulares, mas também ocorre em alguns grupos de animais. Pois é, como exemplo, quinidários, as hidras, plateumintos, como as planárias, e os equinodermos, como as estrelas do mar, certo? Todos esses grupos mencionados também podem realizar a reprodução sexuada, principalmente os animais, ok? Nas plantas, minha gente amiga, em seu ciclo de vida, ocorre uma fase de reprodução assexuada e outra de reprodução sexuada, ok? Existem algumas formas básicas de reprodução assexuada. A fissão binária, eu disse, repete,
fissão binária ou divisão binária, certo? Tem também o brotamento, a gemulação e a fragmentação, certo? A fissão binária, minha gente amiga, é a forma mais comum de reprodução em bactérias e protozoários. Nela, minha gente amiga, as células desses organismos sofrem uma divisão celular, formando duas células filhas idênticas às células originais, que é a célula mãe. A célula original, que é a célula mãe. Olha o exemplo, ó. Olha o exemplo, bactéria, tá vendo? Aí tem um material genético duplicado, ó, ok? Tá vendo? De repente, depois acontece o quê? Início da divisão da parede bacteriana, tá vendo? Depois vem o quê? Divisão da parede bacteriana concluída aí. E depois, separação das duas novas bactérias, certo? Então, aí está um esquema representando a fissão binária, né? E na bactéria, essa divisão pode ser extremamente rápida, né? Em alguns minutos, 20 minutos, e formar vários indivíduos idênticos, ou seja, vários clones em poucas horas nas bactérias. As células bacterianas geralmente aumentam em número pelo processo de fissão binária. A célula aumenta em comprimento, enquanto duplica todos os seus componentes. Em seguida, forma um septo de divisão e se divide, se tornando duas células. Duas células tornam-se 4, as 4 tornam-se 8, e assim por diante. Este padrão de crescimento resulta em um crescimento exponencial da população. O tempo necessário para que o número de células na população dobre de quantidade é chamado de tempo de geração. Dependendo do meio, da temperatura e de outras condições, algumas bactérias podem dobrar de quantidade a cada 30 minutos. Outras bactérias possuem tempos de geração de várias horas ou mesmo dias. Durante o crescimento das células, estreptococos e alguns outros cocos gram-positivos sintetizam novas paredes celulares na região septal. Bactérias em forma de bastonete, tais como Escherichia e E. coli, Salmonella e espécies de bacilos, sintetizam novas paredes celulares ao longo de toda a superfície da célula. Daí o brotamento, tu tem exemplo daí do brotamento? O brotamento ocorre quando de um organismo se forma um novo indivíduo, o broto, preso ao seu corpo. Essa forma de reprodução ocorre em alguns animais aquáticos, como as hidras, quinidário de água doce. Olha o exemplo, que legal. Show de bola, não? Dai Top News, é ciência, Brasil! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito. Na gemulação, eu disse gemulação. Uma série de células se agrupam dentro do corpo do progenitor, formando o que se chama gêmula. Ao sair do corpo, essa gêmula se fixa no ambiente e dela se desenvolve um novo ser vivo idêntico aí ao progenitor. Essa forma de reprodução ocorre em algumas espécies de esponjas. E, diferentemente do brotamento, que também ocorre em esponjas, a gêmula é interna, enquanto os brotos são externos ao corpo aí do progenitor, certo? Fotografia de uma hidra, processo de brotamento, tá vendo? Note como o broto preso à parede do corpo da hidra, ó, se assemelha, tá vendo, ao seu progenitor? Bem parecido com o papai, com a mamãe. Esse broto desenvolve tentáculos antes de se desprender do seu progenitor. Certo? Que legal, né, minha gente amiga? Muito bom esse exemplo. Certo? Legal mesmo. E tem a fragmentação, minha gente amiga. A fragmentação em um animal se fragmenta em duas ou mais partes. Essas partes podem se desenvolver aí e formar cada uma um novo indivíduo idêntico, cara, ao progenitor que se fragmentou. Ó, um exemplo desse tipo de reprodução acontece em planárias. Aí, ó, planárias. Ó o exemplo. Legal, né? Você tem a planária, um estrangulamento e aí duas planárias, certo? Reprodução assexuada por estrangulamento em planárias.
aquele exemplo ali, em planárias. Nesse processo de estrangulamento, minha gente amiga, as planárias podem se fragmentar em 2 pedaços. Esses fragmentos vão originar 2 novas planárias. Essa é a reprodução assexuada, sem sexo, certo? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Desmistificar a ideia de que a reprodução assexuada representa uma forma primitiva ou menos eficiente de reprodução, eu vou destacar aqui o fato de que muitos seres vivos que se reproduzem assexuadamente também são capazes de realizar reprodução sexuada. Isso representa o quê? Adaptações aí às condições ambientais. Um exemplo aí são as bactérias patogênicas. Esse tipo de bactéria que parasita outros seres vivos, causando infecções. A reprodução assexuada garante a multiplicação acelerada de indivíduos, contribuindo para o sucesso do processo infeccioso e aumentando as chances de sobrevivência desses indivíduos, ok? Se esse tipo de bactérias se reproduz assexuadamente, esse tipo de bactéria garante indivíduos geneticamente idênticos assexuadamente, então como surgem as bactérias resistentes a antibióticos? Por isso que é perigoso você administrar antibióticos sem o auxílio médico, entendeu? Não vai sair por aí usando antibiótico de qualquer jeito. Justamente porque, preste atenção, durante o processo de fissão binária, numa geração de bactérias a outra, pode ocorrer mutações, e essas mutações vão resultar em indivíduos diferentes dos progenitores. Algumas dessas mutações podem conferir a essas bactérias a capacidade de resistir à ação do antibiótico. A ação aí dos antibióticos, contribuindo para o surgimento de linhagens super resistentes. Então é muito importante acompanhamento médico adequado, certo? Para a prescrição e administração de antibióticos, ok? Cuidado com a automedicação, pelo amor dos meus filhinhos. Os médicos existem para isso. Você vai querer ser médico sem estudar? Eles passaram anos na faculdade. Então cuidado com a automedicação, minha gente amiga, e procure sempre o seu médico. Cuidado com as bactérias resistentes aí a antibióticos, certo? Bem, na próxima hora eu volto com mais ciência. Salve, salve, internauta da Top News! É ciência, Brasil!